Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Hoje a gente vai continuar a aula de progressão geométrica com a segunda parte, né? Eu peço, se você não assistiu a primeira parte da aula, assistam para vocês conseguirem entender de uma forma melhor essa segunda parte, ok? Na segunda parte a gente vai começar a falar sobre soma dos termos. Para que serve a soma dos termos? É para a gente descobrir quando a gente tem uma certa quantidade de termos, a gente saber o valor dela, que o total, somar, ou quando a gente tem a soma total e quer descobrir cada termo, certo? Aqui eu já deixei previamente até um exemplo preparado, a gente já vai ver. Mas vamos primeiro como é que funciona, ver como é que funciona essa soma dos termos. A gente vai sempre representar a soma dos termos por S e o N, porque é a soma total dos termos que a gente vai ter. Como que vai ficar isso, professor? Da seguinte forma, a gente vai pegar o nosso A1 mais A1 vezes Q, que vai ser... Então aqui a gente tem o primeiro termo, o A1 vezes Q a gente vai ter como sendo o segundo termo, o A1 vezes Q ao quadrado, o terceiro termo. Professor, por que no terceiro termo Q ao quadrado? Concorda comigo que A1 vai ser só ele. Para descobrir o segundo termo, como a gente viu lá na primeira aula, primeira parte, que A1 vezes Q é para descobrir o segundo termo. E para descobrir o terceiro termo, eu tenho que fazer A1 vezes Q, e que Q vezes Q é igual a Q ao quadrado, é a mesma coisa. E consequentemente, então, a gente tem o nosso aqui o quarto termo, que é A1 vezes Q ao cubo. E assim, se precisar ter mais termos, sucessivamente, ok? Sabendo disso, vamos para esse exemplo aqui de baixo que eu já deixei previamente pronto. A gente tem a soma de termos, que é igual a... de 5 termos, que é igual a 165. Então a gente vai ter 5 termos, onde a soma deles é 175. E tem a razão também, que é 1. Como a gente começa a fazer isso? Da seguinte forma, a gente vai colocar o nosso valor aqui, a soma dos 5. Vamos arrumar. Vai substituir o S5 pelo 175. Então, 175 igual o A1, que a gente não sabe. Então, o A1 mais, novamente, o A1, que a gente não sabe, vezes o que, a razão, que a gente já sabe, né, que é o Q. Então, 1 mais A1 vezes razão ao quadrado agora. Então, 1 ao quadrado mais o A1 vezes a razão ao cubo. Então, a razão ao cubo mais o A1 vezes a razão elevada à quarta. Então, 1 elevado à quarta mais A1 vezes... Opa, perdão, já deu os valores prontos aqui. Vamos ver se fecha os 5 termos. Então, temos aqui, ó, primeiro termo, temos também o segundo termo, temos o terceiro termo, temos o quarto termo e temos o quinto termo. Então fecha, né? A gente tem a soma de 5 termos. Então tem todos eles aqui. Continuando a resolver isso, a gente vai manter o 175, que vai ser igual a A1. Aqui a gente considera que tem 1 na frente. A1 vezes 1 fica A1, certo? A1 vezes 1 ao quadrado também vai ser 1. Por que também vai ser 1, professor, mas não é 1 ao quadrado? Concorda comigo que se eu pegar 1 vezes 1 dá 1? Então vai ser A1 aqui também. A1 vezes 1 ao cubo também vai ser A1. Por que, professor? Porque A1 é 1 vezes 1 vai ser 1. E A1 vezes 1 elevado à quarta também vai ser 1, certo? Somando isso, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 dá 5. Olha só. 1 mais 1 é 2, certo? Mais 1, 3. Mais 1, 4. Mais 1, 5. Então a gente vai ter 5 a 1. O próximo passo qual é? Isolar esse 5. Como ele está multiplicando pelo A1, a gente vai passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar 175 dividido por 5 igual a 1. 175 dividido por 5 vai dar 35. Então o nosso A1 é igual a 35.
Sabendo que a nossa razão é 1, a gente pode definir todos os nossos termos agora, os 5 termos. Então, nossos termos eles ficam da seguinte forma. Se o nosso A1 é 35, o nosso A2 vai ser A1 vezes a razão. 35 vezes 1 é 35. 35 vezes 1, 35. 35 vezes 1, 35. 35 vezes 1, 35. Descobrimos todos os nossos termos agora. Aí, em caso se você quiser tirar a dúvida, para ver se fecha o 175, perdão, faça uma soma de todos esses valores que você descobrirá se ele fecha o 175, ok? Vamos para mais uma parte? Continuando então, meus amigos. Agora a gente vai ver sobre as propriedades. Para que servem as propriedades? Para ver se fecha também os nossos termos, se a nossa PG fecha. Como assim, professor? A gente vai sempre pegar, nesse caso, como a gente tem 3 termos, a gente sempre pega o primeiro termo, que é o 2, multiplica pelo o terceiro termo, que é o 8. Esse valor ele tem que ser igual ao segundo termo elevado ao quadrado. Então, o segundo termo é 4 ao quadrado. 2 vezes 8 é 16. 4 ao quadrado também é 16. Por que, professor, 16? 4 vezes 4, 16. Então, percebam, são iguais, certo? Também considera, então, que é uma PG. Aqui a gente pode estar o mesmo exemplo. Se a gente for pegar o primeiro, multiplicar pelo segundo, pelo terceiro, então, o primeiro vezes o terceiro, igual ao segundo ao quadrado. Isso aqui pode ser aplicado também no meio da PG. A gente pode pegar valores lá no meio da PG. Então você vai pegar, vamos supor, o A4 vai multiplicar pelo A6. Esse valor vai ter que ser igual ao A5 ao quadrado, certo? Mas vamos voltar aqui para o nosso exemplo. 3 vezes, aqui é 9 ao quadrado. Então 3 vezes 27 é igual a 81. 9 ao quadrado também é 81. Por que 81? 9 ao quadrado é 81. 9 vezes 9, 81. Então, se confirmou também. Vamos pegar aqui, como falei, os termos lá no meio. Vamos pegar o segundo, o A2 e o A4. Então, 9 vezes 81 é igual a 27 ao quadrado. Por que o 27, professor? Porque é o termo que está no meio do 9 e do 81, certo? 9 vezes 81 dá 729. 27 ao quadrado, ou seja, 27 vezes 27, também dá 729. Certo, pessoal? Aqui embaixo, preparei um exemplo um pouquinho mais dificilzinho pra gente. Eu tenho meu A1, tenho meu A3. Professor, eu vou descobrir o termo como a gente aprendeu antes? Aqui não é necessário, aqui a gente vai aprender de um outro jeito. É só mais um macetezinho para vocês, tá? Então eu tenho meu A1, que é o 2, vezes meu A3, que é o 18, igual o meu termo desconhecido. Como que eu vou apresentar? Eu sei que é o A2, certo? Então é igual o A2 elevado ao quadrado. Eu resolvo isso aqui, ó. 2 vezes 18 vai dar 36. Então vai dar 36. Agora, eu vou passar esse A2 ao quadrado para o outro lado como raiz. Certo? Ó, o ao quadrado que vai passar para o outro lado como raiz. Então vai ficar raiz de 36 igual o nosso A2. A raiz de 36 é 6. Então, nosso A2 vai ser igual a 6. Então, ó, A2 igual a 6. Vamos ver se fecha a nossa razão aqui, ó. 6 dividido por 2, 3. 18 dividido por 6 é 3. Então, a nossa razão se manteve constante, certo? Mais um exemplinho aqui, ó. Da mesma forma aqui, para a gente descobrir o nosso A2. Vamos pegar o A1, multiplicar pelo A3. Então, vai ficar 4 vezes 16 igual a 2 ao quadrado. 4 vezes 10 é 16
é 64, igual a 2 ao quadrado. Como a gente fez aqui, a gente passa esse quadrado para o outro lado como raiz. Então ele fica raiz de 64 igual ao A2. Raiz de 64 é 8. Então quer dizer que o nosso A2 vai ser igual a 8. Então substituindo aqui, vamos ver se fecha a nossa razão. 8 dividido por 4, 2. 16 dividido por 8, 2. Ou seja, a razão se manteve constante, também dá para considerar que é uma PG. Certo, pessoal? Continuando com a nossa aula, então, pessoal. Falando agora sobre a PG de 3 termos. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai sempre ter 3 termos diferentes. Para que serve? Quando a gente vai ter um probleminha, conforme eu vou demonstrar já em sequência. Mas antes de demonstrar o probleminha, vamos ver o seguinte. A gente sempre vai ter 3 termos, onde que o primeiro vai estar dividindo, o segundo vai estar somente ele, e o terceiro vai estar a operação inversa do primeiro. Se o primeiro está dividindo, o terceiro vai estar o quê? Multiplicando, isso aí. E se o primeiro estivesse multiplicando, qual seria o terceiro? Isso aí, galera, está dividindo. Então, resolvendo não, primeiro vamos ver qual é o problema que a gente vai fazer. Eu quero encontrar uma PG no qual o produto dessa PG é 729 e a soma do A2 o A3, ou seja, a soma do segundo e terceiro termo, de 36. Como que eu resolvo isso? Já vamos fazer. Então vai ficar da seguinte forma: x é igual a nossa dividido pela nossa razão vezes x vezes a nossa razão. Isso aqui igual ao nosso produto, que é 729. A matemática nos permite cancelar esse que aqui, a nossa razão. O que vai acontecer agora? A gente vai multiplicar esse x. X vezes x, x ao quadrado. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. Então é x ao cubo. Pessoal, tomem cuidado para não confundir aqui. Não é 3x, tá? Não é adição para fazer 1x mais 1x mais 1x. É x vezes x, que dá x ao cubo. Igual a 729. Esse valor aqui, essa potência, ela passa para o outro lado como raiz. Então vai ficar x igual raiz de 729, raiz cúbica, aliás, vai ser 9. Então a gente já descobriu o nosso valor de x. Agora basta a gente substituir ele na nossa soma dos produtos. Então a gente vai pegar o nosso A2, vai substituir pelo A2, o x é 9, então vai ser 9 mais o nosso A3. 9 vezes a razão. 9 vezes a nossa razão. Igual a soma deles, que é 36. Esse 9 aqui, ele vai passar para o outro lado subtraindo. Então vai ficar 9 vezes Q. Melhor, já vamos resolver isso. 9 vezes Q, ou 9 vezes razão, é 9 a razão. Igual a 36 menos 9. Aqui agora a gente vai fazer essa soma, essa subtração, desculpa. Então 9 que é igual a 36 menos 9, que é igual a 27. Esse 9 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então a nossa razão é igual a 27 dividido por 9. E assim a gente descobre a razão. 27 por 9 dividido por 9 é 3. Então a gente descobriu a nossa razão e descobriu o nosso termo, o nosso x. Agora a gente vai descobrir a nossa equaçãozinha aqui. Qual é a nossa PG? Vamos fazer com uma canetão vermelho para identificar da melhor forma. Substituindo todos os valores, a gente tem agora então o x, que é 9. Então o x, que é 9, tem a razão, que é 3. Tem o x, 9, e tem o x e a razão,
que é 9 vezes o 3. Fazendo isso aqui, a gente chega na nossa PG. O valor final da PG. 9 dividido por 3 dá 3. Aqui fica o 9, porque não tem nenhum valor com ele. E 9 vezes 3 é igual a 27. Essa aqui é a nossa PG, o nosso resultado final dessa continha. Vamos ver se fecha os valores. Aí em casa você pode fazer a multiplicação. Mas vamos fazer aqui só a soma dos valores aqui, do A2 e do A3. 27 mais 9, 37. 36, desculpa. Então, fecha com o nosso valor. Aí, em caso se você quiser tirar a dúvida aqui, pode ficar à vontade. Ou, quiser fazer agora, então não tem problema. Então, 3 vezes 9, 27. 27 vezes 27, 729. Certinho? Pessoal, então, nossa aula sobre BG chega ao fim. Espero poder ter tirado todas as dúvidas de vocês. Se permaneceu alguma dúvida, assista a aula novamente. Se gostou da aula, se inscreva no meu canal, compartilhe os vídeos para que mais pessoas possam aprender matemática e se inscreva na minha página no Face. O link do Face está logo abaixo na descrição do vídeo, ok? Aquele grande abraço a todos.